Pedro não atuou nem por um minutinho sequer no primeiro amistoso da seleção brasileira diante de Gana. O que não quer absolutamente dizer que as chances dele de ir para a Copa acabaram. Pedro ainda tem muitas chances de ir à Copa e eu creio que irá ser testado na próxima partida diante da Tunísia. Inclusive, penso que há a chance dele ser titular no encontro entre as duas seleções. Mas o que o Pedro precisa fazer para convencer o Tite de que ele é a melhor opção para ir ao Catar? Com quem o Pedro disputa a posição para ir ao Catar? Vamos falar sobre isso? Então se inscreve no canal aí, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Eu, Vitor, sou analista de desempenho formado e vou fazer acompanhamento da Copa do Mundo por inteiro, né? Vou falar de várias seleções, não apenas da seleção brasileira. Então, te convido para ativar o sino e fazer parte aqui da nossa comunidade, porque vai vir muita coisa por aí durante a Copa do Mundo, tá bom? Então, vamos falar, né, sobre o que o Pedro precisa fazer para carimbar ali o seu passaporte, né, como diriam os bordões aí de jornalistas famosos. Bom, primeiro vamos começar por quem está garantido na Copa, tá? Na função do Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus já estão garantidos. Sim, o Richarlison vai para a Copa. Você pode ter certeza disso. Se você ainda não tem, você pode ter total certeza disso. Porém, ainda tem muita gente na briga. São 7 vagas que estão abertas e só na função do Pedro existem, além do Pedro, mais 2 jogadores brigando. Além do Firmino. Se a gente colocar o Firmino, que na minha opinião deixou de ser uma opção para essa vaga na cabeça do Tite, até com certa razão, pela forma como ele se comporta dentro do plano tático. Então, o Pedro ele vai disputar com o Matheus Cunha e com o Gabigol, que corre muito por fora nessa disputa. Então, a grande disputa do Pedro é com o Matheus Cunha. E essa estrutura, né, ofensivamente, ela é exatamente aquilo que o Pedro precisa para jogar bem. Ele é um cara que precisa estar na referência e ter apoio de pontas, né? E o Brasil tem excepcionais pontas. Vinícius Júnior e Rafinha, os titulares, Rodrigo, Antony. É possível que seja feita uma dinâmica de pontas de pé trocado, como são os titulares, já que os laterais não ultrapassam, ou até para gerar mais cruzamentos, eles inverterem de lado. O Vini e o Rafinha não jogam bem no lado oposto deles, mas pode jogar Antony e Rodrigo, Antony pela esquerda, Rodrigo pela direita, em determinada situação do jogo, para gerar cruzamentos para a área, para Pedro, Matheus Cunha, o Richarlison, nem tanto, mas caras capazes de ter um jogo aéreo dominante. Então, o Pedro ele vai ter bastante apoio nesse sistema, né, e até de certa forma, parecida com a forma como o Flamengo atua. Só que com muito mais jogo pelo lado esquerdo, né? O Flamengo não tem muito jogo pelo lado esquerdo e ainda assim o Pedro acaba fazendo muito bem a função, jogando ao lado de um outro atacante, o que na seleção nem aconteceria, o que pode gerar até mais espaço para ele. Só que no momento defensivo tem um detalhezinho, né? O Richarlison, titular da equipe atualmente, eu não sei se na Copa do Mundo quem iniciará será ele, ou o Gabriel Jesus, ou o próprio Neymar na função, mas o Richarlison, que é o titular da equipe, ele precisa marcar quando o Brasil marca em bloco alto, o que tem sido, inclusive, bastante frequente. Quando o Brasil marca em bloco alto, o Richarlison precisa fechar o lado direito, ou seja, ele não é normalmente o centroavante dá o primeiro combate por dentro, e ele fica sempre sendo o homem mais avançado do time, em alguns times até liberado da marcação, sempre fica sendo o homem mais avançado do time por dentro. No Flamengo,
já acontece isso com o Arrascaeta muitas vezes, outras vezes o próprio Pedro é quem sobra. No Brasil, quem faz esse combate mais avançado é o Neymar, cabendo ao centroavante se deslocar pelo lado direito. Isso aconteceu bastante nesse ciclo, e especialmente na Copa de 2018, quando o Gabriel Jesus foi, inclusive, muito sacrificado pelo sistema, quando ele tinha que fazer perseguições bem longas ao lateral adversário, e isso prejudicou bastante sua performance, que já foi ruim no certame. O sistema não é mais assim, mas na pressão alta ele vai precisar ser o cara deslocado pelo lado direito e vai precisar apresentar bastante combatividade. Porém, quando o bloco baixa para um bloco médio, médio-baixo, ele vai ser um dos dois que vai sobrar, que vai sobrar dessas obrigações, de tantas obrigações, vai ficar mais alinhado ao Neymar, o que é positivo para ele, e dentro de uma zona de conforto que ele já possui, ficando fora das outras duas linhas de 4. Será que ele pode ser titular? Você deve estar pensando. Então, eu puxei os dados dos 4 jogadores aí de ataque que a seleção brasileira pode ter aí no Catar. E puxei os dados dentro dessa temporada, na verdade, dentro do ano de 2022, o ano que será finalizado, o ano futebolístico que será finalizado com o Mundial da FIFA no Catar. Entre todos os 4, o Pedro ele é quem fez mais gols no período. Mas, claro, ele joga num futebol de menor exigência. Sim, né, não dá para negar. Porém, o seu grande concorrente, né, que é o jogador que tem mais sinergia com as suas características, é um atleta que só fez 4 gols em todo o ano. E tem 30 partidas, ele joga em média 41 minutos. Então, lembram daquela narrativa que existia sobre o Pedro, que ele precisava sair do Flamengo para poder atuar, porque só atuando ele poderia pleitear uma vaga na Copa do Mundo? Pois é, o Matheus Cunha nunca foi titular do Atlético de Madrid. Então, para ele, isso nunca valeu. No entanto, claro que existe uma situação dele atuar num futebol mais competitivo e talvez uma determinada justiça ali que a CBF aplique pelo fato dele ter ido à Olimpíada. Fato é que o Matheus Cunha nunca foi titular e ele vem de uma lesão bastante importante, né, que o deixou parado por algum tempo. Porém, nessa temporada, desde reiniciada, ele tem jogado cerca de 20 minutos e só jogou 7 vezes na temporada, incluindo amistosos. Então, não tem realmente feito parte dos planos do técnico Diego Simeone. Analisando as estatísticas, fica muito clara a diferença de característica dos 2 primeiros para os 2 últimos, e também fica clara o quanto os 2 últimos são mais úteis defensivamente ao time, o que pode ser decisivo à cabeça do Tite na hora de escolher os seus titulares. Então, o Richarlison, por exemplo, trabalha quase 2 bolas recuperadas por jogo, enquanto o Pedro é o menor de todos os 4. Né? O Matheus Cunha mesmo faz quase o dobro do Pedro, mesmo jogando muito menos tempo. Né? Então, o Pedro vai precisar apresentar na seleção um comportamento muito mais intenso defensivamente, né, do que ele apresenta no time do Flamengo. Em termos de dribles, os números dele são próximos ao do Matheus Cunha. Lógico, né, o do Gabriel Jesus e do Richarlison são caras mais móveis, é bastante superior. Em desarmes, a mesma coisa que eu falei anteriormente. O Matheus Cunha, de novo, quase o dobro dos dados de desarme do Pedro, mesmo jogando menos tempo na média. Claro que é o time onde o Matheus Cunha atua é um time bastante defensivo, né, em determinados jogos, mais defensivo do que o Flamengo. Mas é um indicador importante que demonstra o quanto aplicado ele pode ser defensivamente, o Pedro não. Interceptações é um outro fator importante. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que o Brasil marca num bloco alto com 3 homens na frente? Mesmo que o adversário coloque 4 homens na saída de bola, o Brasil não vai puxar um outro. Então ele vai continuar com os 3 na frente. E esses 3 vão precisar muitas vezes marcar a linha de passe, buscando interceptações
ou buscando obrigar o adversário a passar a bola para onde o Brasil deseja que ele passe. Então, esse trabalho defensivo de interceptações também é muito importante no sistema. E os dois últimos são os caras que mais fazem interceptações. Então, o Pedro pode entregar ao Tite, dentro do que ele faz no Flamengo, ele pode entregar gols. Ele pode entregar lances de maior brilhantismo, na minha opinião, do que o Matheus Cunha. Mas, para ir para o Catar, talvez isso não seja o suficiente. Afinal de contas, estamos falando de seleção brasileira, o mais alto grau de exigência, né? E numa safra espetacular, que é a safra atual do Brasil. Então, cabe ao Pedro observar as suas lacunas e trabalhar elas, demonstrando em campo que ele é capaz de fazer o trabalho defensivo que o Tite espera dele. Ser titular, eu não acredito. O que até facilita a possibilidade do Pedro executar o trabalho defensivo. Se ele vai ter 10, 15 minutos por jogo para atuar, só nos jogos que o Brasil não tiver na frente no placar, para mim isso vai estar muito claro, ele vai entrar quando o Brasil precisar do resultado, então que ele faça isso da forma mais intensa e com a maior aplicação tática defensiva possível. Assim ele carimba o seu passaporte para o Catar e realiza aí provavelmente o grande sonho da sua vida de atleta. Tá bom? Então, agradeço aí, deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.